a edição deste ano da Cátedra José Bonifácio, que tem por tema Europa e América Latina, uma cooperação necessária, né? E a ideia original era que o evento fosse um evento dedicado justamente a que os autores dos artigos pudessem trocar opiniões sobre os próprios textos, num processo que tem sido crescentemente adotado na universidade de uma preparação prévia ou um refinamento de textos que estão sendo preparados para a publicação. Mas o próprio catedrático insistiu com a coordenação da Cátedra José Bonifácio e com este diretor de que seria uma pena que este debate não pudesse ser aberto ao acompanhamento do público, né, ficando restrito apenas aos participantes. Daí porque houve a mudança do formato para este formato mais participativo, vamos dizer assim, inclusivo, que permite que pessoas possam acompanhar até remotamente, o que amplia enormemente o público, e a gravação do seminário ficará depois disponível online no site do IRI, de tal sorte que possa haver esse acompanhamento, né? Para esclarecer para os colegas, já que Álvaro falará mais especificamente sobre o evento, qual é a ideia desse seminário? A Cátedra José Bonifácio implica em trazer para o convívio da comunidade acadêmica do IRI e da USP grandes personalidades do mundo ibero-americano. Por aqui já estiveram Felipe González, o ex-premier espanhol, Ricardo Lagos, o ex-presidente do Chile, Laura Chinchilla, que presidiu Costa Rica, Henrique Iglesias, presidente do BID, entre várias outras personalidades, né? E, para este ano, houve a decisão da reitoria e da coordenação da cátedra de termos uma grande personalidade do mundo português, e com sugestões variadas e com a liderança do professor Celso Laffer no nosso comitê de busca, vamos dizer assim, informal, tivemos, então, o privilégio de ter a vinda de Álvaro de Vasconcelos, um grande intelectual público com grande presença na vida pública portuguesa e europeia, ele que dirigiu o Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia em Paris, para conduzir as atividades da cátedra. Escolheu como tema justamente Europa e América Latina, uma cooperação necessária. Na agenda do catedrático, ou na dinâmica de trabalho do catedrático, constitui-se um grupo de pesquisadores que trabalha com o catedrático. São alunas e alunos de pós-graduação da USP, né? Nós estamos com 56 alunos que estão trabalhando com Álvaro de Vasconcelos, e uma vez ao mês ele se reúne com esse grupo de pesquisa para tratar de algum aspecto do seu tema. Essa reunião com o grupo de pesquisa ou essa atividade gera dois impactos importantes. Primeiro, qualifica as teses e dissertações que os pesquisadores estão elaborando, porque os pesquisadores são selecionados em função da afinidade do tema de pesquisa com o tema do catedrático. Então, a contribuição com o debate que é feito pelo catedrático, as dissertações e teses, é muito significativa, né? E o segundo produto é que no livro que é produzido ao final do ano, né, metade dos artigos são de autores convidados pelo catedrático, alguns estão aqui presentes, e a outra metade é de artigos publicados justamente por esses pesquisadores, alunos de pós-graduação. Muitas vezes é o primeiro artigo, inclusive, que aquela aluna ou aquele aluno publica. É uma contribuição muito importante, porque esses alunos participam de um projeto de vanguarda e no processo de produção do artigo, o catedrático, junto com sua equipe, vão dando retorno aos artigos, vão revisando os artigos. Não é pura e simplesmente uma coleta de artigos, é um trabalho de elaboração muito sofisticado, né? E nesse contato mensal que o catedrático tem com o grupo de pesquisa, às vezes ele ocorre de forma virtual, mas algumas vezes ele se dá de forma presencial. Então, no mês de março e agora neste mês de maio, o Álvaro
veio ao Brasil para ter o contato com o grupo de forma presencial. Então, ontem, na sala da congregação do IRI, ele ficou trancado lá com seus 50 orientandos, vamos dizer assim, gastaram horas discutindo, eu costumo brincar, falando mal do diretor e discutindo os temas relevantes, né, da plataforma de pesquisa. E, para finalizar, o que ocorre, que justifica, inclusive, esse evento, é que a cada vez que ele vem presencialmente, além do evento fechado com um grupo de pesquisa, nós fazemos, então, um evento público, né? De tal maneira que a participação do catedrático possa beneficiar a mais gente. Em março, com apoio, inclusive, do Consulado Português aqui em São Paulo, de outras entidades, eu agradeço aqui muito a presença do cônsul Antônio Pedro, né? Nós fizemos o evento, então, coordenado por Álvaro de Vasconcelos, sobre o 50º da Revolução dos Cravos, do 25 de abril. Foi um evento muito bom, muito impactante, transmitido também pela internet, e foi em março, mas quando veio o 25 de abril, por força até daquele evento, o Álvaro foi entrevistado no programa Diálogos da TV USP, foi o evento mais importante de celebração dos 50 anos da Revolução dos Cravos aqui na USP, de reflexão, teve a condução de Álvaro de Vasconcelos e da cátedra, cumprindo, então, o papel da cátedra de disseminação de informações sobre o tema pesquisado pelo catedrático. E, nesta vinda, então, houve a opção do Álvaro por promover este seminário América Latina e Europa para além das fraturas globais, né? Dentro dessa dinâmica de que a cada vinda tem a reunião com o grupo de pesquisa, mas tem também um evento que procura ampliar o alcance das atividades da cátedra. Essa é uma dinâmica que já vem desde 2013, quando o Ricardo Lagos foi o primeiro catedrático, mas que a cada ano vem sendo aperfeiçoada, e neste ano Álvaro deu essas tintas, né? Eu vou então passar... Bom, em junho haverá um novo encontro, mas esse será virtual, né? E no segundo semestre nós teremos o lançamento do livro da Cátedra José Bonifácio. Passamos essa semana discutindo aí os detalhes, vai ficar uma obra espetacular, será a 11ª publicação da Cátedra, todas elas acessíveis online, pelo site, né, do Livros Abertos da USP, de tal maneira que é uma contribuição da Universidade de São Paulo muito importante, né? O Henrique Garcia, que foi nosso catedrático, grande personalidade boliviana, que presidiu por 30 anos o Banco de Desenvolvimento da América Latina, a CAF, ele costumava, de maneira irônica, né, querida Ana Paula, que trabalha tanto na organização desses eventos, reclamar, de maneira obviamente irônica, de que nós aqui na USP espremíamos muito o catedrático, porque a gente fazia o catedrático render, né? E é exatamente essa a ideia, né? Então, a gente quer que ele coordene um grupo de pesquisa, que faça os eventos públicos, que publique um livro, e eu costumo dizer que não existe esse catedrático, professor Laffer, só antigo catedrático, porque a gente continua depois espremendo mesmo depois do final do mandato, né? Portanto, uma satisfação. Então, termino por aqui essa breve apresentação para situar onde é que está esse evento na ordem geral das atividades da cátedra, para que agora Álvaro fale brevemente sobre o evento e depois o professor Celso Laffer faça as suas considerações sobre este conjunto de informações, e é muito relevante a presença do professor Laffer entre nós, porque quando foi do primeiro catedrático, Ricardo Lagos, ele já estava presente, nos ajudou muito, e desde então o professor Laffer tem sido, né, um contínuo no apoio à atividade da cátedra, na repercussão da atividade da cátedra, realçando a sua relevância para a universidade. Portanto, é muito prazeroso tê-lo aqui novamente entre nós. Então, com essa breve apresentação, eu passo a palavra ao nosso catedrático Álvaro de Vasconcelos para que fale do que nós faremos no dia de hoje. O Pedro já disse o essencial e nós estamos aqui para ouvir o professor Celso Laffer. Portanto, eu não irei dizer muito, porque, evidentemente, é um privilégio que nós temos o seminário aberto pelo professor Celso Laffer. Eu só queria dizer 2 palavras sobre a ambição deste seminário, que não é uma ambição nova. Tem o título América Latina e Europa para além das fraturas globais. E é uma convicção profunda que eu tenho
e que partilho desde há muitos anos com o professor Celso Laffer e com a Mónica Hurst, que está aqui e gostaria de saudar, reencontrar num destes seminários a Mónica, porque já nos anos 90 nós pensávamos, agíamos, publicávamos na convicção que a Europa e a América Latina, a União Europeia e o Mercosul em particular, podiam ter um papel importante na regulação da globalização e na construção de um mundo melhor. E publicamos muito sobre isso, inventamos novos conceitos, como o novo multilateralismo, o interregionalismo, o multirregionalismo. Foi um trabalho muito interessante, em que o professor Celso Laffer e a Mónica Hurst deram um contributo decisivo. E muitos desses eventos passavam-se aqui em São Paulo, na Fiesp, e em Portugal, era feito, e também em Itália, fizemos um fórum latino-americano em Itália, com a presença do presidente Mário Soares, com a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso em Lisboa, e eu tenho a fotografia, que era interessante, talvez pôr-se no site, o Fórum Latino-Americano de Lisboa do ano 2000, em que está Fernando Henrique Cardoso, António Guterres, não é? Luís Filipe Lampreia, o professor Celso Laffer, evidentemente, e o comissário Marinho, que era o comissário da União Europeia nessa altura. Portanto, havia uma ambição. Os anos foram passando, eu sou convidado para assumir esta cátedra e voltei a esse velho sonho de que é possível a Europa e a América Latina terem um papel importante se conjugar os seus esforços na ordem internacional. E este seminário inscreve-se nessa ideia. Se olharem logo para o título, é para além das fraturas globais, ou seja, a constatação que há fraturas globais e que a Europa e a América Latina podem contribuir para as superar, isso iremos discutir, e depois mantém-se o tema de sempre, que é as relações da União Europeia e Mercosul, como sendo uma questão importante neste contexto de superar as fraturas globais, e introduzimos um tema que não estava tão presente nos anos 90 e nos anos 2000, quando começamos este processo, que é a questão ambiental. Já estava presente, tinha havido o Rio 92, e o professor Celso Laffer esteve em Lisboa em 1992 para o primeiro encontro União Europeia-Mercosul, em Guimarães, na qualidade então de Ministro dos Negócios Estrangeiros, e, portanto, já está. E Rio 92 já fazia parte da agenda do Itamaraty, do professor Celso Laffer, nessa altura. Mas não era um tema central. E hoje fizemos disso um tema central. A ideia de que o ambiente pode ser uma questão central na relação entre a União Europeia e a América Latina, um clima estável. E para isso, neste seminário, temos o privilégio de ter a colaboração da Casa Comum da Humanidade, está aqui representada pelo Paulo Magalhães, que tem esse projeto, não é, de um clima estável como património comum da humanidade, da Fundação Oceano Azul, que é uma fundação portuguesa que exatamente se dedica às questões ambientais, uma fundação extremamente importante e que ajudou a financiar este seminário, quero-lhes agradecer muito por isso, e aspecto interessante e inovador da comunidade dos países de língua portuguesa. E está aqui o senhor embaixador Concejole, e em nome dele agradeço, através dele agradeço à comunidade dos países de língua portuguesa terem também apoiado institucionalmente este projeto. E porquê a comunidade dos países de língua portuguesa? Porque a comunidade dos países de língua portuguesa foi a primeira instituição internacional a começar a discutir o clima estável como património comum da humanidade. E fizeram uma declaração nesse sentido, declaração que foi assinada por todos, a não ser pelo Brasil, o que também é interessante para a nossa discussão, e certamente isso fará parte da intervenção de Paulo Magalhães, como superar as objeções e as dúvidas que o Brasil tem
é a ideia do clima estável como património comum da humanidade, porque certamente não é porque o Brasil não considera que o clima estável é um objetivo fundamental, é por outras razões que irão ser discutidas. Portanto, como vocês estão a ver, é uma enorme ambição este seminário. Nós vamos começar num primeiro painel a tentar perceber quais são as fraturas globais, quais são as grandes tendências a nível global que podem superar essas fraturas globais, e depois iremos discutir a questão ambiental e voltaremos à velha questão União Europeia-Mercosul, que não é a primeira vez que fazemos seminários aqui sobre esse tema, inclusive no quadro desta minha presença aqui na USP. E só queria agradecer muito a todos, agradecer ao professor Pedro Dalari, espremer-me tanto, o que eu não sabia é que ele me queria continuar a espremer para depois. Isso é que eu já não sei. Eu não sei se ainda tenho sumo, e não sei se há sumo mais para espremer. O seu sumo não está esgotado, mas pronto. E, evidentemente, agora ficamos para ouvir o professor Celso Laffer. Agradecendo muito, evidentemente, como o Pedro já fez, estar de novo aqui a dar o seu contributo à nossa reflexão. Sem mais delongas, com a palavra, então, nosso sempre mestre. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos que estão aqui reunidos. É um prazer voltar essa semana à sala do IRI, onde eu estive na semana passada e onde, naturalmente, o nosso querido Pedro contribui para que eu me dedique com intensidade a essa instituição, a esse instituto, pelo qual eu tenho um grande apreço e que eu procurei ajudar a criar. Realmente o Pedro foi muito generoso nas palavras, é um querido amigo, foi meu aluno, eu tenho prazer em ver como ele crescentemente dá às relações internacionais e a esses mecanismos de cooperação, da qual essa cátedra é um grande exemplo, como ele explicou, uma dimensão própria que assinalam a presença da nossa universidade no plano das ideias e da discussão e da cooperação intelectual. O Álvaro é um querido amigo e, como ele mesmo disse, nós estamos em torno desses temas, que são temas recorrentes, conversando e discutindo, propondo há muito tempo, não? Enfim, trata-se, como diriam os juristas, de uma ideia a realizar. E nós vemos, no correr dos anos, como algumas coisas foram possíveis de avançar e outras encontraram muita resistência. Há entre o Pedro e o Álvaro uma convergência fecunda, mas um pouco trabalhosa. Ambos gostam de trabalhar e ambos gostam de fazer trabalhar. Então, disso todos nós aqui temos larga experiência, não? E é claro que a cátedra é uma oportunidade onde essa vocação é exercida, agora com o Álvaro aqui presente, como foi quando o Álvaro esteve aqui como professor colaborador do IRI. É um pouco desse cenário que eu tenho muito prazer de estar aqui e, ao mesmo tempo, saudar algumas presenças amigas. Em primeiro lugar, a Mônica, com a qual também faz algum tempo, não vou dizer quanto, mas algum tempo, não muito, porque ela é uma criança, que a gente tem discutido esses grandes temas da inserção internacional do Brasil. O Fernando, que me acompanha, como diria o Valdemar Ferreira, por Seca e Meca e Olivais de Santarém, e a gente vem tratando desses assuntos. Fernando tem um notável trabalho de história diplomática, que é uma contribuição ao entendimento de como o Brasil se situa no mundo. Eu acho que na sessão
esta tarde, o Feliciano, que conhece bem os meandros da negociação União Europeia e Mercosul, poderá discutir melhor os nós que este entendimento enfrenta. Eu só posso dizer que estou nessa história há alguns anos, de maneira que eu sei dos problemas e sei do potencial. Agradeço a presença do cônsul de Portugal, agradeço a presença do Paulo, que representa um pouco esta nova dimensão do tema ambiental, que é parte das nossas discussões. Bom, o Álvaro me pediu que retomasse este tema da Europa e do Brasil, para além das fraturas globais. Eu escrevi há muito tempo, que ele também me fez fazer, um pouco um texto sobre a União Europeia como um bem público internacional. E eu levava em conta o que dizia o presidente Mário Soares, que a União Europeia foi a utopia realizada do século XX, porque ela criou uma Europa em paz, em prosperidade, regida pelo direito e ligada pelo governo das leis. E eu acho que o Mário Soares apropriadamente destacou isto, porque eu acho que o efeito irradiação da União Europeia na construção do sistema europeu é um dado grande, de grande relevo, da qual se beneficiou, sem dúvida nenhuma, Portugal, que é um país que soube valer-se do que significava a Europa para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Mas, para não ficar apenas no exemplo português, eu costumo contar que, como ministro, eu fiz uma viagem à Lituânia. E uma das preocupações que eu tinha era ver, bom, acabou o tal do leste europeu como ele era configurado. Como é que os países que integravam o leste europeu estão se situando no mundo? Mas a conversa que eu tive na Lituânia foi muito interessante. O que eles me disseram, em síntese, foi o seguinte: olha, a Lituânia foi um país que teve dificuldades de se tornar um país independente. Ela conseguiu, recentemente, diziam eles, se livrar do que foi a hegemonia russo-soviética e a de poder criar uma vida própria da sua política internacional. Então, o que eles diziam é o seguinte, para recorrer a uma expressão do Hélio Jaguaribe, que é o nosso decano de relações internacionais, ela criou para a Lituânia um espaço de permissibilidade que ela não tinha anteriormente. E a Lituânia aproveitou isto de duas maneiras. Primeiro, se inseriu na União Europeia. Segundo, aderiu à NATO. A União Europeia deu à Lituânia condições de desenvolver uma economia de mercado e a NATO deu à Lituânia uma tranquilidade que sempre os moveu, que era a presença da Rússia ao lado. Quando eu fiz esta viagem, conversei com as autoridades lituanas, eles disseram, olha, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, olha a escala do Brasil, enfim, todas as coisas que o Brasil tem. Aí eles dizem, olha, o que o senhor está dizendo é muito interessante. Que o senhor está na América do Sul e o nosso vizinho é aqui a Rússia. E, naturalmente, esta guerra da Ucrânia só mostra como essas preocupações dos países bálticos, em geral,
é relevante. Mas, enfim, o que eu acho é que a União Europeia construiu-se como um bem público nesse sentido de um espaço de liberdade e autonomia e superou, vamos dizer assim, uma herança que também tem uma vertente complicada de que são as raízes da Europa. As raízes da Europa podem ser vistas de um lado positivo e de um lado negativo. Não? Tem um lado negativo, sem dúvida nenhuma, mas a Europa, que a União Europeia consolidou, foi a Europa da cultura, a Europa da visão ilustrada, não? Como o Bobbio escreveu num belo ensaio falando sobre a Europa da cultura e que o nosso comum amigo Guilherme de Oliveira Martins tem escrito sobre isto com muitas características. Então, a Europa tem este papel e ela também tem um papel importante na concepção que tem que o direito é um instrumento de ação diplomática. Não? A Europa tem o que um francês ilustre, que era um grande jurista e um diplomata, que era o Guy de la Charrière. A Europa tem uma política jurídica exterior. Não? E ele define a política jurídica exterior como a maneira pela qual um Estado atribui que papel ao direito na condução das suas relações internacionais e, sem dúvida nenhuma, a Europa faz isto. Acho que hoje é o dia da Europa, não é? Então, é um bom dia para fazer essa celebração da sua dimensão de bem pública. Isso não quer dizer que seja simples negociar com a União Europeia, falo com experiência própria. Grande qualidade, grande competência, mas, enfim, não é simples a negociação com a União Europeia. Mas ela é sempre interessante e instigante e diferente das negociações que você tem com outras regiões e outros estados. Por que isso para nós é importante? Não? Existe essa pergunta sempre recorrente: o que é o Brasil? Não? Pergunta que comporta sempre muitas camadas e muitas discussões. Eu sigo aqui aquilo que dizia o meu amigo José Guilherme Melchior. O Brasil é um outro Ocidente, não? É um Ocidente ligado à matriz europeia, modulado pelas procedências de grupos que não vieram apenas da Europa, que enfrentou a especificidade própria de um mundo com características distintas daquelas que são a da geografia e da vida europeia, mas que é uma expressão de um conjunto de valores e de códigos. Não? Quer dizer, não é difícil. Muito da diplomacia passa pela capacidade de você traduzir o universo político e cultural de um país para outro, para a sua capacidade de entender. Não? E, sem dúvida nenhuma, o Código Europeu é um código que está acessível ao Brasil e é por isso que há uma familiaridade com este código, que é o que permite a comunicação. E esta comunicação se dá em vários planos. Um dos mais importantes é o campo dos valores, não? Que é um dos campos pelos quais você pode
analiticamente analisar as relações internacionais. E o campo dos valores diz respeito a formas compartilhadas de conceber a vida em sociedade. E justamente no âmbito dessas formas compartilhadas está o tema da democracia, o tema do Estado de Direito, o tema dos direitos humanos, que é algo que nos permite entender, simpatizar e convergir com o Código Europeu. Isso, eu penso, é um dado importante nesta dificuldade que hoje nós temos de enfrentar essas fraturas globais. O sistema internacional é um sistema, hoje, muito heterogêneo, com muitas tensões, e não apenas com controvérsias, e com uma luta de hegemonia sobre quem terá predomínio na definição dos rumos da ordem mundial. Então, eu acho que esse é um dado importante. Eu gosto sempre da distinção que faz um jurista belga, o Charles de Vichy, entre tensões e controvérsias. As tensões são difusas, as controvérsias são específicas. E ele diz que há dois tipos de tensão. Uma das mais óbvias é a tensão de hegemonia, que está no centro da ordem internacional. E que é uma que nós hoje verificamos e que envolve, inclusive, a relação dos Estados Unidos e da China e passa por todos os demais. E de outro, diz o de Vichy, existem as tensões regionais. As tensões regionais estão vinculadas às tensões de hegemonia, mas elas tendem a ser tensões de equilíbrio no âmbito regional. Então, para dar um exemplo, e elas podem ser moduladas de maneira distinta. A guerra na Ucrânia é um grande conflito que espelha uma tensão regional, que é o tema da segurança da Europa, é redefinido pela nova visão que a Rússia tem do seu papel na região e no mundo, mas é um conflito que tem uma irradiação mundial que afeta, enfim, os riscos crescentes do uso de armas nucleares, o fluxo de recursos, a logística, etc., etc. E tal. Outra tensão que atinge uma dimensão regional é o conflito no Oriente Médio, que é o capítulo deste combate entre Israel e Gaza. Mas claro que ele não se restringe a isso. Não? Ele passa pelo papel de Israel no Oriente Médio, passa por aquilo que almeja o Irã de exercer uma influência na região, passa pela dimensão da Arábia na região e passa, naturalmente, pelas dificuldades crescentes que advêm do interesse daquilo que nós, faute mieux, podemos chamar de Sul global, que está empenhado em erodir a presença do Ocidente encarnado nos Estados Unidos e na União Europeia, que dão também a este conflito uma dimensão que se espalha. Bom, dito isto, para concluir, existe hoje uma discussão sobre o Sul global. O que ele é? Sempre convém fazer
um pouco um histórico de como se chegou a esse conceito. Você tem o movimento dos não alinhados, que é a Conferência de Bandung, que objetivou a Indonésia, o Egito e a Índia, ser um grupo não aliado no conflito da bipolaridade, Estados Unidos e União Soviética, e atuaram nesta linha. Você tem o grupo dos 77. O grupo dos 77 teve um papel importante aí no campo econômico, que era o redesenho da ordem econômica mundial, que era a criação de regras de calibração, para usar a expressão do Tércio, que ajustassem as normas econômicas internacionais à especificidade dos países. O fim da Guerra Fria abriu um espaço maior para um mundo mais cooperativo, que foi o dos anos 90. Este mundo encontrou uma fratura grande com o ataque terrorista às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que sinalizaram o papel de grupos não estatais tendo um poder de influência sobre os rumos da ordem mundial. Eu acho que aí há uma mudança do eixo, E com isso também o que o Otávio Paz chamava, fazendo a análise do Irã e do Khomeini, a sublevação dos particularismos, e os componentes de identidade que vêm com isso. O resultado prático é que o que antes tinha sido concebido para essa nova fase no campo econômico, que eram os BRICS, adquiriu uma nova dimensão. Qual é a origem da primeira reflexão? Olha, há uma mudança da economia mundial, há uma mudança tectônica das placas da economia mundial. O mundo está se deslocando do Atlântico para o Pacífico, como no passado se deslocou do Mediterrâneo para o Atlântico. E aí você tem novos atores econômicos que são importantes: a China, a Índia e o Brasil. E com isto a ideia de que neste campo econômico cabia ter uma nova presença dessas revigoradas transformações da economia mundial. Isso no G20, isto nas instâncias multilaterais e assim sucessivamente. Agora, essa atuação no campo econômico, que me parecia sempre muito válida e muito razoável, e que, no caso do Brasil, levou a atribuir uma grande importância, por exemplo, à relação com a China e, subsequentemente, com a Índia, adquiriu novas características com esta expansão do BRICS, porque essa expansão incorporou a este grupo a ideia do Sul Global como um eixo de resistência ao Ocidente, um eixo de resistência ao Ocidente encarnado na União Europeia e nos Estados Unidos. E, portanto, é um componente desta fratura global esta visão das coisas. O governo brasileiro, nesta terceira encarnação da presidência Lula, em relação ao qual, como todos sabem,
a minha benevolência não é excessiva, ainda que admita alguns pontos positivos, sobretudo a importância atribuída ao meio ambiente, que foi reforçada e é relevante, e há outras preocupações com temas globais, por exemplo, a fome. Mas tem uma benevolência em relação a este sul global, não? E eu vejo isto pela omissão indiscutível em relação à conduta de Putin, não? Porque a invasão da Ucrânia, diria eu, como professor de Direito Internacional, atento ao que diz o Estatuto de Roma, ele cometeu um crime de agressão, não? Planejou, preparou, executou e continua dando atendimento a uma guerra de conquista, não? Proibida pela Constituição Republicana de 1891, só para ter o prazer de lembrar a tradição constitucional brasileira que o Pedro aprecia e gosta. Isto se traduziu, no caso do governo brasileiro, numa surpreendente omissão em relação à conduta do Putin. Omissão que caracterizou também o governo Bolsonaro, que, nesse sentido, adquiriu uma simpática convergência com o governo do presidente Lula. Eu acho que o soft power do Brasil se beneficia da credibilidade da sua política jurídica exterior. Não é do interesse do Brasil reabrir contenciosos territoriais que são pacificados. Então, América do Sul, que é a nossa região, é uma onde eles estão pacificados. E por isso que, aliás, acertadamente, o governo Lula tem procurado conter o contencioso Venezuela, Guiana, sobre esse equívoco, que está juridicamente pacificado, que está em discussão na Corte, com, inclusive, o uso e a ameaça da força, não? Aí eu acho que o governo está operando bem. Mas em relação ao capítulo Putin, que para os europeus tem um significado todo especial, porque significa repensar a paz e a guerra na sua própria região. E é claro que os europeus, que apoiaram claramente a eleição do Lula contra os riscos que ela enfrentava, teriam a expectativa de uma compreensão mais clara da importância desta matéria. É um exemplo, não? Como nessas fraturas do mundo, o Brasil, no campo dos valores, não acompanhou o que eu acho que deveria ter acompanhado. Então, o que eu diria? Pessoalmente, eu creio que cabe explorar este potencial de entendimento com a Europa, o que não significa excluir a multiplicidade dos nossos outros parceiros relevantes internacionais no mundo, mas reconhecer que temos aqui uma afinidade no campo dos valores que merece respaldo e destaque. Eu acho que era uma expectativa da União Europeia que isto fosse, e dos seus países integrantes, que isto fosse reconhecido sem dificuldade. E que a abertura do Brasil
a outros países, inclusive os do sul global, como, por exemplo, a China, que é um grande parceiro comercial, continuasse sem entrar nesse campo dos valores, porque, afinal de contas, a cultura, o código chinês não é o nosso. Agora, se você manda a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, para a China, para ter uma oportunidade de aprofundar o seu conhecimento da democracia na interação com o Partido Comunista Chinês, pode-se dizer que, enfim, não está bem na cabeça dessa senhora, que, afinal de contas, é a dirigente de um partido, tem sobre esse capítulo do campo dos valores. Então, a minha esperança é de que esse seminário nos ajude a pensar essas fraturas e como superá-las. Obrigado. Muito obrigado, mestre Celso Laffer, que nos propiciou, portanto, o pano de fundo sobre o qual se desenrolarão todas as conversas que nós teremos ao longo do dia, né? A partir da introdução de Álvaro sobre os propósitos do seminário e desta colocação de mestre Celso sobre os parâmetros substantivos que devem balizar a discussão que faremos, eu, então, vejo que estamos em condições plenas de partir para as sessões subsequentes do seminário. Eu quero, antes de encerrar essa abertura, apenas complementar o registro de participações aqui, de presenças que já foi iniciado pelo catedrático Álvaro de Vasconcelos, a presença muito querida sempre da professora Mônica Hirst, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do professor Paulo Magalhães, que vem da Universidade do Porto, né, para nos ajudar nessa reflexão, juntamente com também seu colega aí da Universidade, seu colega do Porto, mas da Universidade Católica Portuguesa, o Leonardo Costa, que junto com a professora Cristina Pessequilo, que é professora da Universidade Federal de São Paulo e está como pós-doutoranda aqui no IRI, tem trabalhado, né, junto com o catedrático Álvaro de Vasconcelos na organização das atividades da cátedra neste ano. Quero registrar também a presença dos professores do Instituto de Relações Internacionais, Feliciano de Sá Guimarães, dos professores colaboradores e coordenadores do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional, Fernando Melo Barreto e Paulina Duarte, do nosso pesquisador no Centro Ibero-Americano, né, notável economista boliviano Guillermo Aponte, que nós trouxemos da Bolívia, ele que presidiu o Banco Central daquele país para trabalhar conosco agora aqui no Centro Ibero-Americano, né, que vão, juntamente com o apoio do professor João Alberto Alves Amorim, que foi também um dos coordenadores científicos da Cátedra José Bonifácio ao longo dos anos, responsável, junto com a professora Marina Guzmão de Mendonça, pelo notável livro produzido por Rubens Recupero no seu período à frente da cátedra, com Ana Paula Castelhano, que ajudará na moderação e será e é uma das organizadoras desse evento, e reiterando o meu agradecimento ao embaixador Antônio Pedro, cônsul-geral de Portugal, por todo o apoio que nos prestou. Então, eu vou declarar encerrada essa mesa de abertura. Faremos um intervalo de 5 minutos para que aqueles que estão presentes possam tomar um cafezinho aqui, aqueles que nos acompanham pelo YouTube possam tomar um cafezinho em casa, e daqui a 5 minutos voltaremos, então, para a mesa das 10h30, Tendências Globais, Fraturas e Resistência Civis. Muito obrigado a todos, já nos vemos, então. Muito bem.